Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. E eu estou aqui mais uma vez para incentivá-lo, querido, a ler as Escrituras. Muitas das coisas que o sistema religioso ensina está totalmente em desacordo com o que está realmente escrito nas Escrituras Sagradas. E hoje eu quero ler com vocês, eu quero fazer a leitura de um capítulo inteiro para mostrar que o que realmente é dito nas religiões, ou principalmente na religião evangélica protestante, a respeito de ofertas, eu quero ler um texto que é muito usado para pedir ofertas. E o texto nos mostra algo diferente do que eles nos fazem acreditar lendo apenas um ou dois versículos. Tá? E eu quero ler o texto de 2ª Carta de Coríntios, no capítulo 9. Eu quero ler o capítulo inteiro. E você mesmo pode fazer a análise, você pode refletir, analisar e ver se... Por quê? Por que não te dizem todo o contexto? Por que não te falam toda a verdade? Porque será que se você ler o contexto inteiro, você vai ver que o que eles dizem para você não é o que realmente a Escritura diz? Porque nós temos que analisar todo o contexto do que a Escritura está dizendo. Porque, veja bem, a Escritura foi inspirada pelo nosso Pai. Ele usou as pessoas para escrever do jeito que está aqui. E se você lê, ou se alguém vem e lê e muda o sentido, não é da forma que o autor quis que fosse lido. Ok? Então, nós temos que ler e entender da maneira que está aqui e praticar da forma que está aqui sendo ensinado. Porque se for para falar de qualquer jeito, ou pegar um versículo para servir de base com qualquer coisa que uma pessoa fale, então a Escritura vai servir para avalizar ou vai servir de base para muitas coisas que ela não diz. Então, vamos ler o texto e depois a gente volta a falar nisso. Diz assim, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, diz: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados com tanta confiança que tivemos. Então veja bem, Paulo está dizendo assim, olha, eu nem tenho a necessidade de falar para vocês ou de escrever dizendo o quanto eu sei que vocês estão, quanto vocês ajudam os santos, quanto vocês estão à disposição, quanto vocês gostam de ajudar. Mas eu vou mandar, com essa carta que eu estou escrevendo, eu vou mandar mais 2 representantes macedônios para preparar vocês, para caso a próxima vez que eu vá, se eu levar alguém, para que vocês não sejam pegos desprevenidos. E aí, todo o orgulho que eu falo que eu tenho, que eu propaguei, que eu tenho a respeito de vocês, pela prontidão que vocês sempre têm, pode se esvair, pode se acabar, porque aí de repente eu levo alguém e as pessoas veem que vocês não estão preparados. Então eu estou mandando avisar para que vocês fiquem preparados, porque podem ir outras pessoas comigo. E aí ele continua no verso 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos
os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Então ele fala assim, Paulo na carta ele escreve para os coríntios, lembrem-se que quanto você semeia, o quanto você colhe. E cada um dê conforme determinou em seu coração. Ele não está falando aqui de dinheiro, tá? Ele está falando aqui que ele vai ir para lá, em algum momento, e vai levar pessoas com ele. E ele está já preparando a hospedagem, quem vai ajudar com o quê, quem vai talvez alimentar ele e outras pessoas que ele pode levar com ele. Então é disso que ele está falando. Aí no verso 10 ele continua. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse é o Pai, né? Aquele que supre a semente ao que semeia, quem que dá a semente é o Pai. Aquele que dá pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse é o nosso Criador, ele está falando do Criador. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Que dom é esse? O dom de ajudar o próximo. Não é? É isso que ele está falando aqui. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Mas eu quero falar aqui de um verso que é muito usado, né? O verso 6 fala, né? É muito usado dentro do sistema religioso. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, eu já ouvi isso muitas vezes e eu tenho na mente agora que esses dois versos tomados de forma que nada mais desse texto é lido, nada mais desse capítulo 9 é lido, ele te leva a pensar que está falando para você dar dinheiro nas denominações, para o seu pastor. E leia novamente com calma. O meu intento aqui é incentivar e fazer
com que você desperte para ler as Escrituras. Porque o nosso Salvador, ele diz: daqueles que creem em mim, como dizem as Escrituras, destes fluirão rios de águas vivas. Então, querido, não é para você crer nele como diz alguém. Não é para você crer nele como diz o pastor, como diz o seu pai, como diz o seu irmão, como diz... É como dizem as Escrituras. Então, para você saber, para você conhecê-lo como ele é, como dizem as Escrituras, você tem que ler as Escrituras. Então, o meu objetivo é fazer com que você leia com muita atenção, entenda e pratique o que está escrito. Porque eu creio que você pode ver que, lendo aqui o capítulo 9, todo ele está falando, Paulo está deixando claro para o povo de Corinto que é para eles ajudarem os próprios pobres, os necessitados, o próximo. É para ajudar preparando um quarto, preparando a comida, estando prontos para quando ele for lá visitar, eles estarem com tudo arrumado para hospedá-los. Leia com cuidado. Não creia em mim. Não creia no que eu digo. Mas tampouco creia no que qualquer outra pessoa diz. Leia. Leia com muita atenção. Eu não tenho objetivo de te enganar. Eu não estou te pedindo dinheiro algum. Eu não estou aqui perdendo meu tempo para te falar qualquer bobagem. Eu estou aqui apenas porque por muito tempo eu fui enganado. E eu creio que tem muitas pessoas ainda sendo enganadas pelo sistema religioso, principalmente o sistema protestante, o sistema evangélico, onde a quantidade de dinheiro que os pastores induzem as pessoas a darem é uma quantia muito grande. E tudo é baseado em dinheiro, em números, dízimos e ofertas. Só que se você lê os textos, eu tenho outros vídeos falando a respeito de dízimo, mas esse aqui eu estou falando de ofertas. A oferta que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com dinheiro. É para ajudar a hospedá-los. É para dar, aqui está falando para você dar a todos e aos necessitados. Compartilhar os seus bens com os necessitados. Não está falando para você dar para pastor nenhum. Então, se você lê todo esse texto, a próxima vez que alguém falar para você que você tem que dar dinheiro para o pastor, você vai ver que esse texto aqui não dá base alguma para isso. Em nenhum outro texto da palavra. Tá ok, querido? Eu espero que o nosso Pai te dê discernimento, entendimento. Desperte você para que você tenha curiosidade de ler e entender as Escrituras por si só. Tá? Por você mesmo. Não creia. Porque quando você... lá no livro de Jeremias, onde está escrito: ai do homem que confia em outro homem, querido, não está falando de emprestar dinheiro ou de qualquer outra coisa. Está falando de coisas espirituais. Ai do homem que confia no outro homem a respeito das coisas espirituais. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. Tá ok? Obrigado pela sua atenção. Que o nosso Salvador esteja com todos vocês. Que a paz dele esteja multiplicada em vossos corações. Até o próximo vídeo. Esse é o canal Verdade das Escrituras. E muito obrigado e um abraço.